Vamos meditar na palavra de Deus. Você vai ficar no coração com essa mensagem aí em Lucas, né? A respeito da ovelha perdida e da dracma perdida, porque ela tem uma mensagem lá no final que fala da alegria que haverá nos céus quando um pecador é recebido arrependido nos céus. Guarde isso no seu coração. E aí nós vamos para o texto que nós vamos meditar hoje. Abra sua Bíblia aí na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 12 até o verso 17 para a nossa meditação dessa noite, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 12 até o verso 17. Palavra do Senhor que nos diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, curva sua fronte, faça aquela oração de sempre. Senhor, fala comigo, peça isso no seu coração para que você escute a voz de Deus. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por esses instantes na Tua casa de oração. Obrigado, ó Pai, porque em meio a tudo que nós fazemos aqui de forma muito singela, de forma muito simples, Senhor Deus, mas apresentamos o nosso coração grato a Ti, ó Pai, e agora querendo ouvir a Tua voz, Pai, mais uma vez, através da Tua palavra. Então, em nome do Senhor Jesus, clamamos ao Teu Espírito Santo, meu Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor tire, ó Pai, os impedimentos para que nós estejamos em conexão contigo nessa hora. Tira, Senhor Deus, aquilo que soa nos nossos ouvidos, ó Pai, para nos distrair. Tira, Senhor Deus, de nós tudo aquilo que impede a comunhão contigo e permita, Senhor, que nós estejamos aqui, ó Pai, conectados com a Tua voz, com a Tua vontade, Pai, com a Tua palavra. Fala ao coração do Teu rebanho amado, meu Deus, alcança os corações. E nós oramos, Senhor Deus, pedindo ainda que o Senhor abençoe este Teu servo pecador, imperfeito, indigno desse púlpito, mas que o Senhor abençoe, ó Pai, e transmita a Tua mensagem, ó Pai, para o coração do Teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. O quanto você se considera um bom crente? O quanto você se considera um bom crente? Talvez, irmãos, poucos bateriam assim, orgulhosos no peito, né, dizendo que são exemplo de cristãos para outras pessoas. A minha pouca experiência pastoral me diz que a maior parte aqui da minha família amada da fé responderia a essa questão com um olharzinho meio sem jeito, né? Responderia essa questão com expressões negativas e até com muita sinceridade, dizendo assim: eu poderia ser melhor, eu poderia fazer mais. Estou errado? Não, né? Então, se uma boa parte de nós concorda que individualmente não é um bom exemplo para ninguém, então, irmãos, que moral nós temos para cobrar atitudes cristãs de quem é incrédulo? Se nós não somos exemplos para ninguém, não nos consideramos exemplos para ninguém, que moral que temos de cobrar atitudes de incrédulos, de quem falta com respeito a Deus, à igreja, ou a nós mesmos, quanto indivíduos? E quando eu falo de cobrar aqui, entenda como exigir deles aquilo que eles não podem entregar. E muitas vezes nós fazemos isso, nós exigimos
de quem não é crente, de quem não crê em Deus, nós exigimos aquilo que essas pessoas não podem entregar. E isso cria um abismo entre nós. Que aí nós separamos, né? Somos nós, crentes, e eles, pecadores. E tem outra situação também. Se nós não consideramos bons exemplos para ninguém, que moral nós temos para cobrar atitudes que nós consideramos corretas de outras pessoas também crentes que pensam diferente de nós? E essa é pior também, porque passamos a enxergar o outro crente, o outro irmão, passamos a enxergar ele como se ele não fosse cristão, como se ele não fosse crente, como se ele não fosse conhecedor da palavra. Então, irmãos, quando nós agimos dessas formas, nós abrimos as portas da nossa mente, do nosso coração, para coisas ruins como julgamentos temerários, divisões e até mesmo polarizações, não só entre nós e os incrédulos, mas até entre os crentes, né? Porque algumas formas como nós abordamos ali as pessoas criam um abismo muito maior entre nós e elas. E se nós fazemos isso, nós não somos bons crentes. Não estamos cumprindo com aquilo que é a vocação de Cristo, o porquê que Ele veio a esse mundo. Eu quero lembrar você que os efeitos nefastos da polarização política que tem tomado o mundo recentemente estão separando os crentes. Olha aí, é um dos exemplos, e eu poderia citar vários aqui. Mas estão levando grupos que tentam, por meio do grito, por meio da violência, mostrar que são mais crentes, ou melhor, mostrar que eles são os verdadeiros crentes e os outros são crentes falsos. No meio de tudo isso, aí vem ofensas com palavras torpes, maldições, deboche, bullying, as piadas de mau gosto, o orgulho. E a palavra de Deus nos alerta a respeito do orgulho. O que a palavra de Deus diz? O orgulho precede a... O quê? Pode falar. O orgulho precede a ruína. Não se esqueça disso, nunca. O orgulho precede a ruína. E quando nós agimos orgulhosos, mesmo que seja um orgulho para Deus, em nome de Deus, isso pode nos levar à ruína. O orgulho se levanta e faz com que a gente procure o outro, para que a gente demonstre que nós somos mais crentes, mais sábios, mais bíblicos, mais radicais com Deus, mais engajados, mais devotos. Olha, eu me pergunto, irmãos, se nós não nos consideramos exemplos para ninguém, se nós não somos exemplos de crentes para ninguém, por que é que nós nos colocamos nesses conflitos? Qual o benefício disso para o reino de Deus? E aqui eu quero mostrar para você que a atitude do apóstolo Paulo, aqui, nessa ocasião, nesse contexto, é uma atitude completamente diferente da atitude de orgulho. Porque ainda que ele se coloque como exemplo para outras pessoas que virão a crer em Cristo lá no futuro, ele faz isso na humildade, lembrando quem ele era, não apagando a sua história, não apagando o seu passado, mas deixando clara qual foi a transformação pela qual ele passou, não por esforço próprio, mas pela ação de Deus na sua vida. Então, é sobre isso que eu quero meditar hoje com você, sobre Cristo que veio transformar pecadores em bons crentes. E quando eu falo aqui bons crentes, eu não estou falando daquele que bate cartão na igreja todo final de semana, eu não estou falando daquele que está engajado num ministério ali para exercer um cargo, algum ofício, nada disso. Eu estou falando de vida transformada, eu estou falando de culto contínuo a Deus, eu estou falando de um culto que não acaba, porque ele é a sua vida. Eu estou falando de crentes genuínos, verdadeiros, sinceros, que assumem as escolhas de Deus, compreendem o ministério do Senhor Jesus e louvam a Deus por isso, que é aqui todo o caminho do texto que nós vamos percorrer. Então deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos acompanhar aqui. A partir do versículo 12,
Olha lá o que diz o apóstolo Paulo: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Olha aí, a partir do versículo 12, nós vemos o apóstolo Paulo levantando a Cristo uma palavra de gratidão pelo fortalecimento, pela consideração e pelo desígnio de Deus. Deus o designou para o ministério. Você quer aqui ver a primeira diferença entre aquele bom crente, que é o que nós estamos buscando aqui, o bom crente, e o crente orgulhoso, né? O orgulhoso, ele jamais vai agradecer a Deus. A atitude dele jamais vai ser uma atitude de gratidão a Deus, vai ser uma atitude para ele. Vai focar no seu próprio esforço, na sua própria inteligência, na sua própria escolha de fazer parte de um ministério, aí seja ele qual for. Se ele se esforçou para isso, se ele trabalhou para isso, então é essa história que precisa aparecer. Se a igreja vier fazer uma homenagem e aí tiver imagens lá, é isso que tem que aparecer, né? Enfim, precisa enfatizar ele, precisa falar dele. Olha que coisa, você precisa se lembrar que o apóstolo Paulo não queria ser um apóstolo. O apóstolo Paulo não queria ser um apóstolo. Ele não buscou esse ministério. Ele não pensava em ser um mensageiro de Jesus, até porque ele era perseguidor daqueles que eram mensageiros de Jesus. O desejo dele era continuar ali, na sua religiosidade, punindo quem não se enquadrasse nessa religiosidade, que era isso que ele fazia até ter o encontro com Cristo. E aí a gente conhece o restante da história. Cristo interveio na vida dele, transformou ali a sua vida, a sua situação, o levantou, e levantou o apóstolo Paulo do meio dos blasfemos, dos perseguidores, dos violentos, dos cruéis, dos ignorantes, dos incrédulos. Ele levantou aquele homem. Eu quero deixar bem claro, viu? Naquela época, poucas pessoas seriam mais inteligentes do que o apóstolo Paulo. Ele era versado nas Sagradas Escrituras. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele se considerava, então, um ignorante quando ele fazia todas essas coisas. Um incrédulo quando ele fazia todas essas coisas. Ele deixa isso bem claro aqui no versículo 13, que nós lemos. O orgulhoso segue o curso do seu coração, o bom crente quer o coração de Cristo. E esse coração de Cristo começa a se manifestar em nós, quando nós somos esvaziados de nós mesmos, para que Cristo ocupe o lugar do nosso pensamento, ocupe o lugar das nossas atitudes. Quando a gente deixa de lado as nossas escolhas pessoais e assumimos as escolhas de Jesus, de Cristo, sobre a nossa vida. Permitimos então que essas escolhas de Jesus, elas guiem os nossos passos nesse mundo. E isso torna possível, irmãos, que nós sejamos humildes, até mesmo diante daqueles que nos perseguem. A atitude, muitas vezes, que eu vejo hoje em dia, de uma boa parte de crentes, é uma atitude de orgulho. Quando, na verdade, deveria ser uma atitude de humildade, que é uma marca do discípulo de Cristo. A graça de Cristo é o que alcança o nosso coração para a gente não precisar das armas do orgulho. É o amor de Cristo, a fé em Cristo que ocupa o nosso ser. Então, não vai sobrar espaço para o orgulho, nem mesmo quando a gente fala de ministério que nós estamos exercendo. Olha que coisa, o apóstolo Paulo começa a falar aqui sobre, o fortalecimento que ele recebeu de Deus, a força então que vem de Deus, sobre a fidelidade, sobre o desígnio de Deus sobre a sua vida para exercer o seu ministério. Mas ele reconhece que quem escolheu tudo isso, quem fez tudo isso foi Cristo, não foi ele. Cadê o orgulho? Aqui não há orgulho. Aqui há humildade. O ministério, qualquer ministério que você vai pensar aí dentro da igreja, remonta a um ato de soberania de Cristo Jesus, um ato de soberania de Deus. Nem a fidelidade do apóstolo Paulo era uma condição para que Deus escolhesse ele. Só o ministério do apóstolo Paulo aqui foi consequência do chamado de Cristo. Paulo não tem méritos aqui para ser apóstolo.
mas ele foi chamado, escolhido, mesmo sem merecer, ele foi escolhido por Jesus. Então a designação para o ministério é como a própria conversão, irmãos, é uma graça imerecida. Exercer o ministério, exercer a vida cristã e fazendo algum trabalho específico é uma graça imerecida. E a vida ministerial, do ministro, do presbítero, do diácono, do cantor, do instrumentista, do corista, dos professores, dos evangelistas, dos missionários, enfim, de todos os que trabalham na igreja, a vida ministerial dessas pessoas precisa apontar para Cristo e não para elas mesmas. Não há lugar para o orgulho. O bom crente assume as escolhas de Deus, porque se esvazia de si mesmo e se entrega a essas escolhas de Deus. Segundo lugar, o bom crente entende o ministério de Cristo, que é salvar os pecadores. Vamos mais? Lá no texto, né? A partir do versículo 14 ali, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Está acompanhando aí comigo? Vamos ler todos juntos o versículo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso. Irmãos, às vezes nós entramos em conflitos com incrédulos. Às vezes os crentes desejam o fim dos incrédulos. E isso, nesse momento específico aqui, é ruim, porque quem vai exercer o juízo para o fim desses incrédulos é o Senhor, não somos nós. Nós não fomos chamados para ser os juízes, nem dos incrédulos. Nós fomos chamados para apresentar Cristo aos pecadores, a fim de que eles se convertam dos seus maus caminhos. Agora, eu quero voltar lá no início da mensagem, quando eu falei dos grupos de crentes que se levantam ali para disputar, para ver quem é mais crente, quem é mais fiel, quem é mais bíblico, né? Quem é verdadeiramente crente. Hoje, essa disputa ela chegou ao nível de crentes vamos chamar de uma vertente A. Os crentes de uma vertente A desejarem a morte dos crentes da vertente B, porque pensam diferente. E eu fico pensando, meus irmãos, meu Deus, isso é certo mesmo? É isso o evangelho do Senhor Jesus? É isso o que nós encontramos na palavra de Deus? Porque nós vemos por aí as pessoas brigando, muitos crentes querem brigar entre si para defender um lado, mas em muitos casos só acabam deixando evidentes aí o orgulho que leva a ver o outro como um pecador, a ver o outro, mesmo que ele seja crente, a ver ele como um incrédulo. E um pecador que é uma ameaça, alguém que precisa ser eliminado, alguém que precisa ser morto, alguém que precisa ser, extirpado da face da terra. É para isso que nós somos chamados. O orgulhoso jamais vai admitir que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O orgulhoso quer o fim desses pecadores, quer a destruição dos pecadores, quer a extinção dos pecadores, quer o mal sobre todos os pecadores. E veja bem o que eu estou falando, hein? Eu estou falando de mal, não estou falando de justiça. Justiça é outra conversa. Há muitos crentes que querem o mal sobre a vida dos pecadores. Primeiro porque esquecem de que eles mesmos são pecadores. Esquecem de olhar para si. E segundo porque o orgulho toma conta, se consideram melhores do que outros. Então, jamais ele desejará a salvação dos pecadores. O bom crente, que nós estamos buscando aqui, ele tem a sua vontade transformada na vontade de Deus. Ele deseja aquilo que é o ponto central da palavra, ele deseja que Cristo salve os pecadores, porque afinal foi para isso que Cristo veio ao mundo. Meus irmãos, está aqui, está escrito, está claro. Pode procurar no contexto, pode procurar em tudo. Você não vai encontrar modificação ou outra interpretação para essa palavra. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Se eles serão salvos, nós não sabemos. Quem será salvo? Não sabemos.
mas é fato que ele veio para salvar, e ele tem poder para salvar. O desejo de um bom crente é que até os inimigos conheçam a Cristo e passem a viver para Ele. E se você ainda não assumiu isso, então talvez você tenha entendido tudo errado o que nós estamos fazendo aqui. Cristo não veio para cá validar os justos. Você já ouviu isso? Cristo não veio validar os justos, Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. E isso Ele mesmo diz. Sabe qual que é a maior surpresa aqui desse ponto do texto? É a forma como o apóstolo Paulo se reconhece aí. A maior surpresa é a designação que o apóstolo Paulo faz de si mesmo. Ele é o pior dos pecadores. Cadê o orgulho? Cadê o orgulho de ser crente, de ser cristão, de estar no ministério, de ser apóstolo? Cadê esse orgulho? Ele se considera o pior dos pecadores. E é um apóstolo do Senhor Jesus. Paulo vê a si mesmo como um exemplo, como um modelo. E se Cristo pôde exercer paciência para alguém, longanimidade, né? Ele fala isso no texto. Se Cristo pôde exercer longanimidade, pôde exercer paciência para alguém como ele, o pior dos pecadores, se Cristo pôde manifestar a sua graça a alguém como Paulo, que era blasfemo, que perseguia a igreja, que consentia na morte dos crentes, Deus fez de uma vez por todas a declaração de que outros pecadores também podem receber o perdão e a salvação por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Irmãos, é nisso que nós cremos. Ao salvar alguém como o apóstolo Paulo, ao salvar alguém como você, ou como eu, porque eu lembro da pergunta que eu fiz para você lá no começo, você se considera um bom crente? E aí eu vi muita gente aqui admitindo que não. Então, salvando gente como Paulo, salvando gente como você ou como eu, Cristo revelou a grandeza da sua misericórdia. Cristo revelou a graça de Deus através do seu ato. E Ele está honrando o Pai com esse aspecto da sua natureza, natureza de salvação. Muito bom seria, meus irmãos, se essas infindáveis discussões que temos presenciado hoje tivessem a finalidade de transformar os corações e não de destruir esses corações. De transformar as pessoas e não de destruir essas pessoas. O bom crente entende o ministério de Cristo, que é salvar os pecadores. E por fim, o bom crente começa e termina o seu ministério louvando a Deus pela sua obra. O apóstolo Paulo continua, versículo 16, olha lá. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. O orgulhoso, como já dissemos antes, ele quer a atenção toda para si, ele vai atrair para si o reconhecimento, ele vai atrair para si o aplauso, as menções honrosas, os presentes, ele vai atrair para si tudo isso, muito personalista. Tem muitos aí que andam por aí ainda pedindo as palmas da igreja, palmas para Jesus, e é palma para Jesus nada, é palma para Jesus nada. Ele quer se alegrar com a manifestação do povo mesmo, para ele. Agora, o bom crente expressa do começo ao fim o seu ministério, a sua gratidão a Deus. E aqui é interessante porque o versículo 17, ele traz 5 expressões de louvor, como forma de reconhecimento a Deus, né? Rei eterno, aqui a gente já tem 2, né? Deus é rei, Deus é aquele que governa, e Deus é o rei de todas as coisas, inclusive da sua própria vida, e Ele governa eternamente, o governo dele não tem começo e não tem fim. Esse reconhecimento não cabe a um orgulhoso, cabe simplesmente a Deus. O reino jamais passará da mão de Deus.
E ele continua, lá do final, ele fala que Deus é único. Além de ser rei, além de ser eterno, Deus é único, ou seja, Ele é singular no seu ser. Não há ninguém comparável a Deus. Nenhum Deus nomeado entre os homens se iguala ao ser de Deus, à presença de Deus, nem mesmo pode superar a Deus. Lembra que o apóstolo Paulo chegou uma vez no Areópago, estava lá o panteão de deuses gregos, panteão de deuses da mitologia grega, e lá havia um altar que estava sem imagem, e estava lá escrito, ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo foi lá em meio aos filósofos helenistas daquele século, e foi falar com eles a respeito deste Deus desconhecido, que não tem uma imagem. E aí, está aqui, no versículo 17, ele é imortal e invisível. Ele não morre, ele não se acaba, ele não se extingue, e ele não é visto sem a sua permissão. A humanidade tenta trocar a glória imortal de Deus por uma similaridade criada por eles mesmos, por imagens criadas por eles mesmos. Mas nada disso é possível, porque Deus é Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. E nós cremos por fé. A Ele a honra e a glória para sempre. Olha aqui o louvor, no final desse reconhecimento todo, de humildade do apóstolo Paulo, ele honra a Deus. Ele apresenta o respeito e a glória a Deus, a glória que é o brilho de Deus, a glória que é revelada principalmente na sua criação, nos seus feitos exclusivos, nos seus feitos salvíficos. E Paulo reconhece isso. A vida cristã começa e termina com a profunda gratidão pelo amor de Deus para com a sua criação e para com cada um de nós. Como é que esse texto aqui começa, meus irmãos? Qual é a primeira expressão lá do versículo 12? Dou graças a Cristo Jesus. E aqui o versículo 17, louvor ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Essa gratidão, irmãos, é uma experiência indescritível, é altamente mobilizadora, pelo menos assim penso eu. É por gratidão também que nós nos dispomos a seguir Jesus. É pela gratidão que nós assumimos o risco de viver em fidelidade ao Evangelho da graça que liberta. É por gratidão que nós nos colocamos à disposição das lutas que nós temos que enfrentar aí, com boa consciência, com um forte senso de comunidade que nós temos que ter aqui, para a gente saber, para a gente crer em Cristo, nós precisamos exercer o seu ministério de uma forma completa. E nós sabemos que Cristo veio ao mundo não para confirmar justos, nem para confirmar os santos, mas antes para salvar gente pecadora, para chamar tais pessoas para uma vida nova que se manifesta de muitas formas na solidariedade, no compromisso um com o outro, na comunhão um com o outro. Eu quero concluir perguntando aqui para os irmãos, será que eu posso discordar, os irmãos me permitem discordar do apóstolo Paulo? Nessa palavra dele? Porque eu não acho que ele é o pior pecador, o pior sou eu. Eu discordo. O que ele fez, e Deus escolheu a ele, para deixar gravado como testemunho nesse mundo, toda a obra dele, e ele ainda dizia ser o pior dos pecadores. E eu não almejo que os meus feitos cheguem num livro, e muito menos vai alcançar aqui alguma coisa para ser palavra de Deus, para ser escrita, nova.
Agora, irmãos, quando eu perguntei lá no começo qual era a nossa moral para requerer atitudes cristãs dos incrédulos, ou até dos crentes que pensam coisas diferentes de nós, né, se nós não nos consideramos exemplos de crentes para ninguém, eu não disse que a gente tem que se esconder da responsabilidade de pregar a palavra. Eu não falei isso. Eu não disse que você tem que se eximir da responsabilidade de pregar a palavra de Deus, de dizer aquilo que é certo, de pregar aquilo que é correto. A gente não pode ser omisso, a gente não pode ser negligente com isso. Eu não disse que nós deveríamos nos abster da correção da palavra de Deus. Mas a minha pergunta foi mais para questionar qual a motivação que nos leva a ensinar e proclamar a palavra de Deus. Porque a palavra, ela certamente trará conflitos para os pecadores. Ela traz conflitos para nós. A palavra naturalmente vai trazer conflitos aos pecadores, não tenha dúvida disso. Agora, o que nos move a pregar essa palavra? O que nos move a conversar com as pessoas, a buscar uma correção com as pessoas? O que nos move é o orgulho ou é a consciência de que Deus nos chamou para fazer isso? O que nos move é o orgulho ou a consciência de que Cristo veio realmente ao mundo para salvar os pecadores por amor? O que é que nos move? É o orgulho ou é a consciência de que proclamamos a palavra do Rei eterno, imortal, invisível, Deus único? E que Ele nos chamou para poder propagar essa palavra. Irmãos, nós temos que ser aqueles bons crentes, humildes, que reconhecem que são pela graça de Deus, pelo seu resgate, pela sua escolha, pelo seu perdão e pelo seu amor. Não há espaço para o orgulho na vida de um bom crente. Um bom crente talvez nem se reconheça como um bom crente. Um bom crente vai se reconhecer como o pior dos pecadores. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Irmão,